Se calhar vamos então, se calhar, dar início ao webinar. Vamos começar, se calhar, aqui por falar. A Rubian está a tentar entrar ainda. Ontem entrou, não teve qualquer problema. Hoje está aqui com um pequeno problema técnico, isto é normal. Já agora, a começar por agradecer a todos, então, a vossa presença. Vão alguns entrando ainda, estão a entrar mais algumas pessoas, mas de qualquer forma, podem ir colocando algumas questões durante o webinar. Depois, já agora, agradeço que coloquem se estão a ouvir bem o som, se o vídeo está a aparecer com qualidade, se tem algum problema técnico, podem colocar aí nos comentários. Nós vamos, durante o evento, analisando os comentários. No final, se tivermos tempo, poderemos eventualmente tentar responder a algumas das questões que vão ser colocadas. Se não, depois vamos, obviamente, responder a todos individualmente. Mas vão participando, vão colocando questões, acho que é importante. Porque a ideia deste webinar é também ser um pouco interativo, é poder também ouvir os vossos comentários e é poder também passar também, neste caso, ao nosso grande painel de oradores que vamos ter aqui hoje, também passar para eles e depois tentar responder a todos, está bem? Por isso, se tiverem alguma questão, vão colocando. Eu vou passar também aqui ao Nuno, mas agora o meu nome é Jorge Paulino, já aparecia aí, já aparece ali na minha fotografia. Sou um dos responsáveis da MEM em conjunto com o Nuno, que é meu irmão, e vou passar se calhar ao Nuno então para apresentar também, neste caso, os oradores e um pouco dos temas que vamos falar. Pronto, temos aqui uma mensagem aqui do Rui a dizer que o som está perfeito, ainda bem, do Rui Serpa, e vamos então, vou passar para o Nuno, também para uma breve apresentação e vamos iniciar o webinar, que estamos aqui hoje é para isto, para ouvir os nossos três convidados de luxo, está bem? Obrigado a todos. Bom, boa noite a todos. Então, mais uma vez, também agradecer a vossa presença, agradecer a presença aqui da nossa equipa de oradores ou palestrantes, que por acaso, para falar da estética, até são três brasileiros, ok, fortíssimos aí na estética, e não só, mas fortíssimos aí na estética. Portanto, agradecer também a vossa presença. Não vou agradecer em nada a Rubian, porque ainda não entrou, mas pronto, está de entrar. De resto, quem nos conhece sabe que neste tipo de apresentação, portanto, vamos falar da tecarterapia aplicada à estética. Somos uma empresa que procura lançar este tipo de tecnologias, mas obviamente que este tipo de tecnologias só faz sentido com uma boa formação. Portanto, sem uma boa formação, não se consegue, obviamente, resultados só por si só por ter uma tecnologia nova no mercado. Ok? Portanto, gostamos e fizemos questão de fazer sempre inúmeras formações de forma a garantir que toda a gente possa usufruir das tecnologias da melhor forma, ok? Também aqui só dizer que, obviamente, que vamos ter aqui um misto de algumas pessoas que já têm tecarterapia e que já tiveram formação connosco na parte da reabilitação. Vamos ter outras pessoas que provavelmente nunca ouviram falar em tecarterapia e que estão um pouco mais direcionadas para a parte da estética. Portanto, aquilo que nós vamos fazer aqui hoje é, vamos ter, portanto, três palestrantes, três oradores, onde aqui o amigo Alexandre Cavaleri vai começar por falar um pouco dos princípios da tecarterapia. Obviamente que não vai aprofundar demasiado o tema, porque alguns de vocês já os conhecem e já trabalham com a tecarterapia, mas de qualquer das formas, para quem hoje assiste e está a saber um pouco ou a tentar conhecer um pouco do que é a tecarterapia, não podemos entrar numa fase de falar da tecarterapia aplicada à estética se não conhecerem minimamente os princípios. Portanto, vamos passar um pouco por esses princípios da tecarterapia e depois desenvolvê-lo um pouco mais desses conteúdos na vertente da estética, ok? Portanto, passo a apresentar então os nossos oradores. Portanto, vamos começar pelo Alexandre Cavaleri, que vai falar, portanto, um pouco sobre a introdução à tecarterapia e da tecarterapia no processo inflamatório agudo, ok? Depois vamos passar para a Rubian, que vai falar da fibroedema geloide, se não estou a dizer nenhum disparate, é um bocadinho, e da celulite, ok? E por último vamos ter a Cris, aqui em direto do Brasil, que vai falar dos efeitos da tecarterapia sobre o tecido colagêneo, ok? Portanto, vou passar então a palavra ao Alexandre. Alexandre.
Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz de poder participar. Agradeço imensamente. Dividir um webinar com pessoas tão fantásticas, né? Para além de profissionais excelentes, pessoas tão fantásticas, né? O Nuno e o Jorge, que têm feito um trabalho incrível de levar para as pessoas a tecnologia, de possibilitar isso, né? Abrindo mão de muitas coisas, mas fazendo chegar em muitos lugares aqui de Portugal, né? A Cris faz a mesma coisa lá no Brasil já há muito tempo, mas pouca gente sabe, né, a competência que a Cris tem como fisioterapeuta, como professora. Então eu sempre insisto para que ela mostre um pouquinho mais isso, para que as pessoas possam saber, né, que quando ela diz alguma coisa sobre algum recurso, ela sabe o que ela está a dizer, porque ela sabe fazer, ela sabe utilizar e ela estuda muito sobre isso, né? E a Rubian, uma profissional também fantástica nessa área da dermatofuncional e que tem muito para nos ensinar. Eu tive aí a incumbência, né, de iniciar esse encontro. É uma é um peso muito grande, mas eu vou tentar honrar isso que me foi designado, né? Muito bem, nós vamos então falar hoje, como o Nuno já anunciou, falar sobre essa forma de tratamento, né? Esse recurso tão diferenciado que nós temos, que é a TECAR, um pouco mais direcionado para a estética, mas eu tenho certeza que todos que estão em acompanhar vão ver que isso não é um recurso da estética, né? É um recurso para tratamentos de diferentes situações, em diferentes tipos de pacientes, em diferentes áreas da saúde. Muito bem. Então, quando nós pensamos nesse recurso, né? O que é isso? O que é a TECAR? O TECAR é uma forma de produzir agitação de íons e de moléculas no interior do corpo humano. É uma agitação que pode levar ao aquecimento profundo, ou seja, pode produzir diatermia, e isso é causado, é produzido, é gerado pela passagem de uma corrente elétrica alternada de alta frequência aplicada ao corpo humano. Então vejam, nós estamos aqui a dizer de uma corrente elétrica que pode se transmitir pelo corpo. Então já fica fácil imaginar que eu preciso de 2 elétrodos para conseguir fazer essa passagem da corrente, né? Mas uma corrente alternada, ou seja, ela não vai gerar despolarizações, ela não vai gerar choque no nosso corpo, né? Então o uso da TECAR não é eletroterapia, é o uso de uma corrente elétrica, sim, só que alternada para produzir esta agitação, esse movimento de íons e moléculas. Não preciso nem dizer muito sobre a quantidade de moléculas que nós temos no nosso corpo, não é? Nomeadamente de água, não é? Isso vai ser importante para nós durante essa aula toda. Ótimo. Só para terem uma ideia, né? Muitas pessoas dizem, não, mas isso é uma inovação, isso acabou de ser descoberto, faz pouco tempo que isso foi descoberto. Sim, faz pouco tempo. O primeiro equipamento desse tipo foi em 1907, não é? Mais de 113 anos, ok? Então não é algo assim tão novo, mas o controle, a tecnologia, claro que avançou muito e nós temos equipamentos hoje que podem produzir aí respostas incríveis, como nós vamos dizer aqui, com mudanças de frequências, né? Aliás, isso já é uma questão para pensarmos sempre quando vamos adquirir equipamentos, né? Quais as variações esse equipamento me permite fazer para que eu possa ter possibilidades terapêuticas diferentes, né? Com certeza, o Dr. Karl Franz, em 1907, não tinha a possibilidade de fazer regulagens diversas no equipamento dele, né? Mas isso então é algo antigo, né? Que as pessoas pesquisam já há muito tempo como fazer isso acontecer. Onde essas ondas estão, né? Do que nós estamos aqui a falar realmente? Bom, quando nós pensamos em ondas de TECAR terapia,
ou seja, essa corrente elétrica alternada, né, de alta frequência, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo de uma corrente que tem 400 mil a 1.200.000 ciclos por segundo, ok? Isso faz com que elas se encaixem aqui nesta faixa do espectro eletromagnético, ou seja, fica numa faixa aí de ondas não ionizantes, graças a Deus, né? Não é raio-x, raios gama, não é? É uma corrente elétrica com uma frequência bastante alta, ok? Dentro das ondas aí de radiofrequência, pronto, né? Como é o micro-ondas, como é ondas curtas, como é aquela velha lâmpada de infravermelho, e aí como também uma parte aí dos lasers infravermelhos, ok? Então nós estamos aí nessa faixa dos 400 mil ciclos por segundo, ou 400 mil Hz, até 1.200.000 Hz, depende dos equipamentos. Alguns têm só uma frequência, alguns têm são multifrequência. Nós podemos escolher frequências diferentes de acordo com os nossos objetivos, né? E para que serve isso, gente? Bom, tem uma quantidade enorme de usos. Vejam, aqui nós não estamos falando doença tal, doença tal, doença. Por quê? Porque não devemos nos prender às doenças, e sim o que nós temos que mudar naquele quadro patológico, não é? Então, a primeira questão muito importante, nós temos a possibilidade de atuação profunda com esse recurso. Isso já é uma mais-valia. Por quê? Eu consigo fazer com muita segurança o tratamento de estruturas quão profundas forem com o TECAR. Isso já é algo muito importante para nós. E isso é feito de forma natural, claro. A passagem de uma corrente elétrica pelo nosso corpo é natural. Nós temos correntes elétricas o tempo todo no nosso corpo, não é? Como funcionam os nossos neurônios? É condução elétrica. Como funciona o nosso coração? Corrente elétrica. Como funcionam os nossos músculos? Corrente elétrica, né? Então isso é natural no corpo humano. E é feito de uma forma não invasiva, segura, não é? Isso pode modular o processo inflamatório, então ajudar a regular funções, como nós vamos discutir mais à frente, facilitar a absorção de hematomas e de edemas, reduzir a tensão muscular por permitir trocas de substâncias, facilitar isso, acelerar a reparação e a regeneração de tecidos, por facilitar trocas, por facilitar nutrição. E também ativação de fibroblastos, conseguindo mudar colágeno, elastina, matriz extracelular, como a professora Cristiana Valois vai nos explicar na última parte da nossa aula, né? E aqui, essas outras partes nós teremos distribuídas aí entre o que eu vou dizer e o que a professora Rubian vai dizer também. Uma grande questão. Quando nós produzimos calor com TECAR, nós vamos produzir um tipo de calor que é gerado no interior do nosso corpo, chamado calor endógeno. Diferente de uma fonte de calor, né, que é o calor exógeno, o calor externo, né? Imagina aqui uma fonte de calor aquecendo uma região do teu corpo, né? Ela vai gerar um aquecimento superficial muito grande e depois isso vai se perdendo. Conforme vai aprofundando nos tecidos, não tem mais isso, né? Porque a nossa circulação sanguínea começa a levar esse calor para outros lugares e a penetração é sempre muito pequena. Muito, muito pequena mesmo, né? Já quando nós produzimos o calor de forma endógena, nós vamos gerar o aquecimento lá dentro. E ele vem do fundo para a superfície. Então isso, por exemplo, seria a forma do micro-ondas gerar calor, só que ele atua de forma muito superficial. Isso seria a forma do ondas curtas produzir calor.
só que ele gera um campo muito disperso. Com ondas curtas atinge pessoas que estão a 4, 5 metros de distância e equipamentos também. No mundo de eletrônica que nós vivemos hoje, é algo perigoso e que custa muito caro também e que consome uma eletricidade gigantesca no seu gabinete. Então é preciso pensar muito bem aquilo que vamos utilizar, né? Ah, mas se eu deixar ondas curtas, ele trabalha sozinho. Para mim, eu ponho lá o utente e ele trabalha sozinho. Pois é, se você gosta desse tipo de trabalho, né, ou tem que fazer esse tipo de trabalho, realmente é um recurso, né? Mas realmente é um recurso que pode estragar outros equipamentos que você tem e mexer com a saúde de muitas pessoas que estão em volta, tá? E aí o Tecar também faz isso, né? Consegue gerar calor lá dentro do seu organismo. E ele de dentro vai se espalhar para fora. E eu posso controlar o quão dentro eu quero. Eu posso fazer esse dentro mais superficial ou muito profundo. Dá para escolher como eu vou explicar. Eu vou tentar explicar, né, aqui para nós, tá? E nós falamos de calor, 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 mas produzir calor não é obrigatório quando nós usamos Tecar. Não é porque eu tenho o equipamento que eu tenho que produzir calor nos meus utentes. Eu posso usar de alguma maneira que eu não vou produzir calor. E aí eu consigo estimular os processos biológicos, porém não gerar calor, não gerar um excesso de estimulação do metabolismo pelo aquecimento, mas sim por aumentar as trocas celulares, ok? Então isso também é uma mais-valia, né? Nós podemos usar sem produzir aquecimento. Muito bem, vamos avançar. O que esse recurso faz? O que é passar uma corrente alternada de alta frequência pelo corpo humano? Se ela é uma corrente alternada e ela tem a variação de polos, ou seja, não é polarizada, não é sempre o mesmo caminho que essa corrente segue, não é? Nós vamos produzir o seguinte, nós vamos produzir o movimento dos íons e das moléculas, principalmente, né, se nós considerarmos aí quantas moléculas de água nós temos, né? Na média no nosso corpo nós somos 70% de água, né? Na média, dentro da célula, por exemplo, nós temos 80 e tal por cento de água, quase 90% de uma célula é água. Então, olha a quantidade de estímulos que nós conseguimos promover, né? Qual é o benefício de fazer um campo que se alterna? Olha, se notarem bem, aqui eu tenho esse elétrodo, ou a manopla, ou manípulo, enfim, como positivo, e no instante seguinte ele é negativo. Que instante seguindo? Malta, se eu tiver a utilizar 400 mil hertz de frequência, essas trocas acontecem 400 mil vezes por segundo. Não ouviram mal. 400 mil vezes por segundo. Se eu tiver que utilizar 1.2 MHz, isso aqui acontece 1.200.000 vezes por segundo, essa troca. Ok? Então, nós temos essa alternância de direções da passagem da corrente. Então, um momento esse polo é positivo, a placa, o outro polo é negativo. Então, o que vai acontecer? O negativo repele íons negativos, atrai positivos. Só que isso imediatamente já muda. Então, eu estava a atrair positivos, eu passo a repelir positivos e atrair negativos. Né? Então, eu começo a criar esse fluxo de íons. Mas não esqueçam da água. A água é um dipolo. Ok? Então, o que seria um dipolo? Vou fazer um desenho muito simples, tá? Um dipolo tem um polo positivo e um polo negativo. Essa característica da molécula de água. Ok? Algumas pessoas dizem que é uma molécula neutra, né? Mas ela tem um comportamento de um lado, outro comportamento de outro. Então, ela é um dipolo, na verdade. O que o dipolo vai fazer? Quando o positivo está sendo atraído para cá e o negativo repelido, ela vai se deslocar assim.
E quando inverte, o negativo veio para cá, agora trocou. E isso vai fazer o contrário, né? Essa molécula que estava aqui negativo e aqui positivo, inverte, né? Positivo com positivo repele, negativo com negativo repele. Então, olha quantos movimentos nós vamos produzir. Imagine a molécula de água alternando, né? 400 mil vezes por segundo o lado que ela está. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Isso gera muita agitação. Essa agitação começa a quebrar a tensão superficial entre os sólidos no interior do nosso corpo. O que é um exemplo para facilitar a percepção do que é essa tensão superficial? Imagine que estamos lá perto da água do mar, na praia, né? Perto da água, mas estamos na areia seca, não na areia que está úmida, na areia que está seca. E de repente começamos a mexer o nosso pé e começa a aparecer água, começamos a afundar naquela areia. O que aconteceu? Quando eu fiz movimentos, eu comecei a separar os grãos de areia, então eles estavam muito unidos, eu começo a separar, eu começo a romper essa tensão de atração que eles têm. Quando eu começo a abrir espaços, a água começa a se infiltrar. E isso separa as moléculas, separa os íons, separa os nutrientes. E agora eu começo com aquela agitação da água e das moléculas todas e dos íons, eu começo a facilitar o transporte e as trocas. Transporte e as trocas para os vasos e a partir dos vasos, a troca do meio extracelular, girando, mexendo com todas as concentrações, favorecendo a dispersão de tudo, e também no meio intracelular. Então nós quebramos aquela atração das moléculas e dos íons por conta da agitação. E aí favorecemos a reabsorção. Já tenho certeza absoluta que muita gente que está aí nos acompanhar já começou, mas isso então é muito bom para mim, para a reabsorção do hematoma, do edema, para favorecer a ocorrência das reações químicas que nós chamamos graciosamente de metabolismo, não é? É exatamente isso. É sobre isso que nós estamos falando. Não é? É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Se nós voltarmos nas indicações que eu falei ainda há pouco, para que serve? Olha lá, modular o processo inflamatório, facilitar a absorção dos hematomas e edemas, reduzir a tensão muscular. Olha, como é que eu consigo relaxar o músculo? Favorecendo a repolarização da membrana, a reabsorção do cálcio que está dentro da fibra muscular. Se eu favoreço as trocas, eu consigo favorecer a produção de ATP. Tendo ATP suficiente, eu consigo relaxar o músculo e prepará-lo para um trabalho de contração, não é? Reparação tecidual e regeneração dependem de fluxo de substâncias. Olha! E a ativação dos fibroblastos depende também do calor, não é? Como a doutora Valois vai falar daqui a pouquinho para nós. Isso não depende do calor, não é? Isso não depende de aquecer. Nós podemos aquecer e é uma mais-valia em muitas situações, sem dúvida. Mas eu também, se eu só tiver o calor como recurso, eu fico limitado. Não é? Eu posso não conseguir atender a todos os meus utentes, porque em alguns casos o calor vai ser indesejado. Eu posso gerar os efeitos da TK, incluindo o calor, tanto em regiões superficiais, quanto em regiões muito profundas, em tecidos muito profundos. Para isso, nós temos dois métodos distintos. Um chamado de capacitivo, um chamado de resistivo. O método capacitivo, ele é assim chamado, por quê? Porque nos elétrodos, né, um dos elétrodos que fica no manípulo, nós vamos ver um metal envolto com um material que reduz a capacidade de passagem da corrente. Ou seja, a corrente ali se concentra mais do que no outro elétrodo, que é uma placa.
Quando nós geramos isso, essa maior concentração próxima dessa região faz com que o campo produzido pelo tecar fique mais superficial e tenha uma absorção maior por regiões onde nós temos regiões, tecidos, enfim, estruturas mais ricas em água, ok? Com uma densidade proteica um pouquinho menor. Já o método resistivo permite a passagem da corrente livremente, é metal puro com metal puro do outro lado. Então a corrente vai passar entre os dois elétrodos e vai se concentrar onde nós temos maior resistência à passagem da corrente. Por isso que ele chama método resistivo. Não é? Aquilo que resiste mais à passagem da corrente sofre mais os efeitos da corrente. Ora, o capacitivo, nós criamos um capacitor. Nós dificultamos a passagem da corrente. Pronto. E o resistivo, nós deixamos o corpo fazer a resistência à passagem da corrente. E aí nós vamos produzir calor em estruturas mais densas, como tendões, fáscias, né? O tecido ósseo, periósteo e assim por diante. Ligamentos, né, claro. Então, quando falamos do resistivo, como eu já adiantei, né, ele vai acabar gerando uma concentração maior da corrente ou uma atuação maior da corrente nos tecidos que têm maior impedância, aqueles que dificultam mais a passagem da corrente. É lá que ela vai se concentrar. Então, imaginem aqui num joelho, né? Eu coloco um elétrodo aqui, por exemplo, para ficar mais fácil o posicionamento, a pessoa apoia a coxa sobre o elétrodo, pronto, acabou, não precisa me preocupar com mais nada, ele está preso ali, é uma placa, né? Ele está preso ali, acabou. Claro que eu tenho um método também hands-free, que eu posso usar elétrodos de eletroterapia, como isso aqui, por exemplo, né? Para facilitar ainda mais o nosso trabalho com mobilizações articulares, enfim, mas vai ser igual, né? Se eu estiver usando o resistivo, independente de estar aqui utilizar os elétrodos com o metal ou utilizar os elétrodos autocolantes, por exemplo, sempre no resistivo, onde eu tenho maior densidade, é onde eu vou concentrar mais a corrente, tá bem? E aí, então, tecido conjuntivo, os tendões e ligamentos, a bainha muscular, o tecido fibroso e lá os ossos também. Já para o outro método capacitivo, como nós vimos a pele, né, o tecido muscular, o sistema linfático, o sistema circulatório acabam por receber uma carga maior. Tá? Esse elétrodo ele fica com um isolamento que forma um capacitor. E aí ele reduz, ele concentra perto dele as correntes e aí então faz com que as correntes atuem mais naquilo que tem mais água, né? Uma menor dificuldade para a corrente passar. Aí eu posso precisar das duas coisas, posso trabalhar com um capacitivo, depois com resistivo. A maior parte das vezes a gente acaba por fazer isso, né? Eu facilito aqui, eu faço uma limpeza maior, uma reorganização superficial e depois eu faço mais profundo, né? Faz sentido fisiologicamente falando e metabolicamente falando. Então aqui, olha, capacitivo e resistivo, nós vamos nos preocupar sempre com a energia que nós transferimos para os tecidos. Então, quanto mais energia, se eu quiser aquecer, mais calor será produzido. Se eu utilizar um método atérmico, essa energia vai ser controlada, vai ser sempre baixa. Se eu usar o método pulsado, eu vou oferecer rajadas dessa corrente elétrica, né, permitindo pouco ou nenhum aquecimento. Ok? E aí nós vamos, dentro de cada nível de energia, né, ter benefícios possíveis aí para nossa alegria, né? Se fosse sempre tudo igual, isso nos limitaria muito. Muito bem. Para os efeitos fisiológicos, a variação da temperatura nos diz que tipo de trabalho nós vamos produzir. Então nós temos um foco muito grande aqui nessa minha aula, que é a modulação do processo inflamatório, né? Atuação na fase aguda após uma cirurgia, por exemplo, após uma lipoaspiração, após uma cirurgia de mudança estética do abdômen,
né? Uma abdominoplastia, coisas desse tipo, ou até cirurgias traumatológicas, ortopédicas, tá bem? Não é obrigado que seja uma cirurgia estética. O nosso foco hoje é a estética, né? E aí, então, nós podemos fazer o uso disso, obviamente, cuidando desta situação. Podemos reduzir dor? Sim. Nós precisamos normalmente de uma temperatura um pouco maior, assim como redução de espasmos musculares, melhora do metabolismo muscular, precisa de um pouco mais de energia. E como a doutora Cristiana Valois vai falar daqui a pouquinho, nós temos aí a possibilidade também de mexer muito com o colagênio, com colágeno, né? E a professora Rubian vai falar daqui a pouquinho também sobre o uso de faixas desse tipo aqui de energia para produzir mudanças no subcutâneo, naqueles acúmulos de gordura e tal. Nós vamos focar aqui no processo inflamatório, né? Para isso, para o processo inflamatório, nós temos, olha, o meu equipamento é esse, ok? Se vocês olharem, está aqui o nomezinho, olha, né? Ele é o meu equipamento, ok? Eu não peguei foto da internet, nada, eu fiz essas fotos agora há pouco. E olha aqui, ó, tenho a possibilidade de trabalhar de forma pulsada ou entrar no modo de atermia, que o equipamento vai limitar a produção daquele campo para que eu não exceda temperaturas, para que eu não cause mudança maior do que 1 grau, ok? Aqui, quanto mais agudo for a lesão, eu tenho que vir aqui para o 50. Quanto mais estiver evoluído aquele quadro, né? Então já está na fase subaguda, já não tem mais dor, rubor, calor, tumor e perda de função, eu posso ir aumentando isso para oferecer mais carga de trabalho ali para o tecido, né? Entretanto, sem gerar calor significativo. Ah, eu estou com muitas dúvidas, eu não sei se eu já posso ou não aquecer. Sim, use aqui, pum, atermia, acabou. Tá? Pronto. Você vai ficar com segurança. Então, o equipamento permite? Permite. Ah, mas e que benefícios que eu tenho fazendo uma coisa sem calor? Ou a atermia ou o modo pulsado vão fazer o quê? Vão produzir aquela alternância de moléculas, aquela vibração que eu disse que separa os sólidos, os aglomerados proteicos, iônicos e moleculares. E isso vai facilitar o transporte de substâncias. Então, nós vamos quebrar aquela característica densa que normalmente nós temos nos processos inflamatórios e principalmente até nos processos crônicos também, não é? Mas nos processos agudos, nós temos ali uma estagnação de muitas coisas por conta do processo inflamatório e dos danos causados com aquele excesso de material extracelular e extravascular por conta da ruptura causada por uma cirurgia, não é? Imaginem quando nós temos aí uma lipoaspiração, quantas destruições causadas, não é? Então nós vamos lá favorecer as trocas entre o meio intra e extracelular, aumentar a permeabilidade das membranas, aumentar a permeabilidade vascular e assim eu aumento as trocas de substâncias do meio intra para o meio extracelular, né? Eu facilito esse cruzamento aqui, né? Essa troca através da membrana, não só de sódio e potássio, né? De inúmeras substâncias que precisam entrar e sair da célula, inclusive oxigênio e todos os nutrientes, por ação dessa alternância que nós falamos do campo eletromagnético e de romper essas aderências que nós temos entre as moléculas. Então, no processo inflamatório, o que nos vai acontecer? Eu vou permitir que todas as substâncias liberadas pelas células possam entrar e sair dos vasos sanguíneos, possam entrar e sair dos diferentes tipos de células que atuam na inflamação, favorecendo a primeira parte, que é a parte da fagocitose, limpeza do sítio de lesão, e facilitando a segunda onda do processo inflamatório, que isso muita gente dá pouca importância, mas é fundamental para a resolução dos problemas.
Muitas vezes nós temos que fazer tratamentos que a doutora Cristiana vai falar, porque não deixamos acontecer adequadamente um processo inflamatório. Isso significa fazer com que haja um fluxo das substâncias todas que controlam o processo, favorecer a saída e entrada de substâncias e células dos vasos sanguíneos, nutrir melhor todas essas células e as próprias células do tecido, e com isso fazer com que haja a ocorrência desse segundo pico do processo inflamatório, que é a fase de controle para a cicatrização. Então isso é importante no ambiente celular e isso vai ser altamente importante para os vasos sanguíneos. Quando eu gero essa liberação de tudo que é sólido e favoreço a diluição, eu consigo facilitar a entrada e a saída das substâncias aqui nos vasos, sejam linfáticos, sejam os vasos sanguíneos. Isso é importante num processo inflamatório? Isso é fundamental no processo inflamatório. Por isso que cada vez nós utilizamos menos gelo nos tratamentos e favorecemos a ocorrência do processo. Só que se eu usar calor aqui, muita coisa vai sair errada. Por quê? Porque eu não tenho uma boa nutrição vascular de um processo inflamatório. Tomem como exemplo aí a lipoaspiração. Se todas as células foram sugadas, os vasos sanguíneos também foram. Não é? Então a nutrição é muito pobre. Imagine uma cirurgia reparadora, não é? Que eu tenho uma baixa vascularização, uma abdominoplastia, né? Que eu tenho o levantamento de toda a pele, depois um corte, uma sutura. Como é que fica tudo isso? Se eu gerar calor nesses tecidos, eu vou causar danos muito graves. Nós temos a solução para isso. Não é? Pouca gente faz esse uso, lamentavelmente, porque isso favorece todo o processo de cicatrização sem fibrose. Então nós podemos, com tudo isso, melhorar a nutrição celular muscular, não é? Que dentro da estética isso também tem que ser um foco nosso, melhorar a função muscular, melhora a aparência, melhora todos os aspectos da saúde, melhorar a pele, melhorando colágeno e elastina, lidar com o tecido adiposo, e nós favorecemos a remoção de tecido, de lipídios, né? Quando aumentamos a temperatura. Tratar do fibroedema geloide, como a doutora Rubian vai dar um show daqui a pouco, devia ter ingresso, né? E não inscrição, porque ela vai dar um show. E quando nós falamos do pós-operatório, nós temos essas questões que eu falei aqui, né? Por remover os sólidos e permitir as trocas sem aquecimento, nós conseguimos gerar grandes efeitos para os nossos utentes, ok? Claro que temos algumas contraindicações. No abdômen de uma gestante, no tronco de uma gestante, por favor, não façam isso. Próximo do marca-passo, por favor, não façam isso. Em regiões com neoplasias, por favor, não façam isso. Uma pessoa que está com febre e você não sabe a causa, pode ser uma infecção generalizada e aumentar o metabolismo, não é inteligente. Alterações de sensibilidade, se for o método atérmico, até podemos utilizar. Com qualquer possibilidade de temperatura, esquece, não. Produção de trombos, né? Pessoa que tem alguma trombose, algum problema vascular aí que favoreça a trombose, não. E principalmente pessoas com alterações na coagulação, ou hiper ou hipo, né? Essa movimentação muito acelerada dos íons pode causar uma formação aí de um agregado plaquetário e aumentar os trombos, tá bem? Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira, né? Aqui nós temos aí uma dica, sempre que tiver na dúvida, para, pensa, observa, e aí você vai ver o que você faz, tá? Isso está na apresentação do nosso querido Carlos, que fala de outras áreas do TECAR também, né? E acho que vale a pena usar isso como uma referência sempre para nós, né? Muito bem, aqui algumas referências, tem pessoal que fala, mas não tem publicação nenhuma disso, realmente não tem, só ali passaram umas 15 ou 20, né? Da minha parte era isso, gente, espero que tenha contribuído, fico disponível para receber de vocês qualquer e-mail ou qualquer consulta aí que for necessária que eu possa ajudar em algum aspecto.
Peço desculpas se eu falei demais aqui, se eu exagerei, mas tinha muito conteúdo também. E também já me desculpo de ter que sair em 5 minutos, que eu tenho uma outra aula daqui a pouquinho, né? Uma outra formação, mas agradeço imenso que me permitiram participar disso. Obrigado, Nuno, obrigado, Jorge, obrigado, Cris, Rubian, por me permitirem fazer parte desse projeto lindíssimo e poder sair numa foto do lado de vocês, para mim é motivo de muito orgulho. Muito obrigado mesmo, tá? Fiquem... Obrigado, Alex, pelo teu tempo. Muito bom trabalho aí. Já vou fazer a imagem. O Alex, para variar, tem que ir para uma outra formação, é muito concorrido e, portanto, também já acabou o tema dele e vamos então passar à Rubian, que entretanto já entrou aqui na plataforma connosco. Rubian, tudo bem? Olá. Alex. Boa noite, Rubian. Olá, boa noite. A Rubian está ali com um pequeno problema no nome, está Ribian. Foi uma pequena gralha ali no nome, mas o que interessa é ela estar presente. Muito bem. Quero começar por agradecer o convite, não é, por poder participar desse nosso primeiro webinar. Espero que depois desse ainda muitos outros venham. Ok? Então, vamos começar. Então, boa noite, né? Eu vou falar sobre a aplicabilidade da no fibroedema geloide ou será celulite. Tá, vamos lá. Então, o que é? É uma afecção que acomete principalmente nós, mulheres, e que se manifesta por distúrbios topográficos do tecido subcutâneo. Pode estar associado a mudanças histoquímicas, bioquímicas e estruturais. E essas mudanças produzem a aparência acolchoada, a famosa pele casca de laranja, não é? A etiologia e a fisiopatologia não é muito clara e também é bastante complexa, porque há muitos fatores envolvidos. E esses processos ocorrem de forma simultânea e sequencial. Como nós já sabemos, é uma afecção multifatorial, tá bem? Existem fatores que contribuem muito para o agravamento dessa avaliação, como a alimentação, o tabaco, o sedentarismo, também alguns medicamentos e também, claro, a genética. O termo celulite foi utilizado pela primeira vez em 1920 para descrever uma alteração na superfície cutânea. Mas desde então, outros termos têm sido sugeridos, como o fibroedema geloide, a lipodistrofia localizada, a lipodistrofia ginoide, né? A hidrolipodistrofia ginoide, a lipoesclerose manular, a paniculopatia edematofibroesclerótica. Assim como os termos, as teorias, as hipóteses sobre a etiologia também estão surgindo. Por exemplo, o fibroedema geloide é uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo, que não possui processo inflamatório, que segue de polimerização da substância amorfa e que se infiltra nas tramas e produz uma reação fibrótica, que sofre uma gelificação, que depois vai dar aquele aspecto mesmo de casca de laranja. Aqui nós podemos ver o que acontece com o aumento aqui dos adipócitos, não é? Vai ocorrer um espessamento, uma compressão do sistema circulatório linfático, vai fazer com que haja uma compressão, um aumento da congestão e também vai fazer com que as fibras de colagênio fiquem mais espessas e, consequentemente, uma reação fibrótica vai acontecer. E vai acontecer a produção dos nódulos. Quando nós palpamos, sentimos aqueles nódulos. E conseguimos ver também a pele, não é?
com aquele aspecto casca de laranja, com os furinhos. E a celulite, né? Que é um termo que todas as pessoas conhecem, que é o terror das mulheres. Não é? É um termo bastante controverso, porque muitos formadores de opinião defendem de que o termo é incorreto, por causa do sufixo "ite", que remete a uma inflamação. Não é? Mas será que realmente acontece uma inflamação? Então, aqui de acordo com esse artigo, não é? Devido a uma hipóxia, tá? Vai resultar numa expressão pró-inflamatória das citoquinas e uma redução da adiponectina. Tá? E esse outro estudo esse outro artigo é bem interessante, porque o que foi feito? Avaliaram 30 mulheres. As 30 mulheres estavam com o mesmo índice de massa corporal. 15 mulheres apresentavam o aspecto celulítico e outras 15 não apresentavam. E o que eles concluíram, então? Que a expressão da adiponectina na região glútea foi menor em áreas com celulite. Então, em comparação com aquelas outras mulheres que não apresentavam um quadro celulítico. Já uma outra teoria, não é? Que devido à arquitetura do tecido conjuntivo, mais a ação estrogênica, as alterações microvasculares e certas características genéticas e hormonais fazem com que surge, né, o aspecto casca de laranja, aquele aspecto acolchoado da pele. Esse outro artigo, que é bem recente, que é do mês passado, ele foi publicado no mês passado, nos diz que existem evidências convincentes de que os septos fibrosos desempenham um papel central na fisiopatologia da celulite. Bem? Ainda sobre o slide anterior, sobre a arquitetura da pele, da arquitetura do tecido conjuntivo, o que esse artigo nos diz? Que os homens, né, têm os septos são orientados numa forma em 45 graus, né, e numa forma cruzada, enquanto nas mulheres os septos são perpendiculares. Então, quando há um aumento do tecido adiposo, há uma herniação dessa célula de gordura, não é? Provocando, então, uma forma irregular do tecido, tá? Dando aquele aspecto mesmo, casca de laranja. De acordo com a classificação, como é que nós podemos classificar? Podemos classificar de acordo com o grau de severidade, não é? Ou pela forma clínica de como a celulite se apresenta. Nós não tratamos os graus de severidade, tá? Nós temos que ir pela forma clínica. Eu também não vou entrar em detalhes aqui sobre os graus, porque o tempo é pequeno, e também é uma informação que é bastante disponível. Tá? Então, se eu tenho um quadro celulítico duro, não é? O que isso é? Que apresenta um espessamento muito marcado, tem muitas depressões, e elas são profundas, tá? Tem uma consistência dura ao tato, né? Nós sentimos mesmo aquela pele dura, sentimos mesmo fibrose, tá? Por predomínio mesmo fibrótico. E já num quadro de celulite flácido, tá? Apresenta muitas depressões, elas são em número muito grande, mas elas são um pouco profundas, elas são aparentemente mais superficiais, tá bem? E outra coisa, quando nós tracionamos essa pele, não é? Esse aspecto ele diminui ou até desaparece. Tá? E está associado a mulheres que perdem muito peso e que não têm massa muscular, não é? Então é a pele muito, muito flácida mesmo. Então, ela cai e acaba dando aquela forma ondulada na pele. Já um quadro de celulite edematosa, né? Edematoso,
está muito inchado, apresenta mesmo um edema. Tá? As depressões são um pouco profundas e são mais alargadas. O sinal de Godet é positivo. Tá? E geralmente essa mulher reclama de dor nas pernas, né? Sente muito desconforto. E quando nós palpamos, nós conseguimos sentir esses nódulos, né? São nódulos mesmo endurecidos. Então, para eu ter um sucesso no meu tratamento, para que o tratamento seja um bom tratamento, não é? Eu tenho que avaliar. E a avaliação é o aspecto mais importante para tratar a FEG ou a celulite. Não é? Então, se eu não avaliar de uma forma correta, o meu tratamento, o final do meu tratamento não vai ser bom e, para além disso, ainda eu posso piorar o quadro. Então, quando eu vou avaliar, eu tenho que observar, tenho que palpar, não é? Tenho que perceber qual é a apresentação clínica que esse quadro se apresenta, não é? E também não tem que ter cuidado para não confundir, porque geralmente tudo que se vê alguns buraquinhos ou uma ondulação na pele, logo se pensa que é celulite, e nem tudo é celulite, não é? Porque pode ser um lipedema, pode ser obesidade, pode ser a flacidez cutânea ou até mesmo flacidez muscular. Não é? Se eu tenho um glúteo flácido, não é um músculo flácido, ele vai cair, não é? E não tem pele que sustente isso. Então vai dar aquela aparência mesmo ondulada. Então, como é que eu vou tratar? Conforme a minha avaliação, né? Conforme a avaliação da forma clínica, eu vou escolher, não é, a melhor conduta a utilizar. Mas tudo vai depender da forma. Então, assim, eu tenho que avaliar. E recursos. Quais recursos terapêuticos que eu posso utilizar? Há muitos, não é? Desde as ondas de choque, massagem, a drenagem linfática manual, os ultrassons, a endermologia, a mesoterapia, que dá um excelente resultado, a radiofrequência e a tecarterapia, não é? Que a gente, hoje o foco é a tecar, que tem se mostrado um recurso bastante interessante, porque ele é bastante versátil, não é? Porque eu posso trabalhar tanto no modo atérmico, quanto térmico ou hipertérmico. Os pontos principais, né? Quando eu falo de um quadro celulítico, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que saber qual é a forma clínica, não é? Qual é a temperatura que eu vou utilizar, né? Se eu estou trabalhando com a tecarterapia, eu tenho que saber qual é a temperatura-alvo e o tempo de aplicação. Já no quadro, então, de celulite flácida, não é? Eu vou trabalhar com altas temperaturas, acima dos 38 graus. Para quê? Para que haja uma liberação da proteína HSP47, tá? Porque ela vai estimular a síntese de colagênio. Tá? E, para além disso, eu vou aumentar ali a circulação, tanto sanguínea e linfática, né? E de outras formas também, como o professor Alexandre já explicou, os efeitos da tecarterapia, não é? Nesse artigo, o autor diz que quando nós elevamos a temperatura do tecido na área-alvo, né, vai haver uma desnaturação, uma remodelação e uma neocolagênese do colagênio. Mas que também, dependendo da temperatura que eu chegar, né, que eu atingir e manter, a lipólise também pode ser desencadeada. Tá? Já existem muitos artigos, já existe muita publicação sobre essa questão, né? Já numa celulite dura edematosa, né, que tem muita fibrose, o que eu vou fazer? Vou trabalhar em baixas temperaturas. Vou trabalhar em torno dos 37 graus. Nem sequer chego aos 38, porque eu chegando aos 38, eu corro o risco, não é, de liberar a proteína HSP47. Não é isso que eu quero. Eu quero justamente o contrário. Eu quero a liberação da proteína HSP46. Ele vai desnaturalizar, né, parcialmente esse colagênio. Ele vai deixar esse colagênio mais maleável. Além de que vai aumentar a permeabilidade da membrana plasmática também e o aumento da síntese de ATP.
né? Aqui esse outro artigo também nos diz que quando trabalham com temperaturas mais baixas, não é? Há uma redução da espessura do septo fibroso e, consequentemente, melhora da saúde. Os parâmetros. Não adianta eu ter uma boa avaliação, avaliar, não é? Ter um excelente equipamento, mas não usar os parâmetros corretamente. Não é? Então, eu tenho que conhecer muito bem esse aparelho, não é? O que ele realmente faz, não é? E assim eu vou decidir como é que eu vou trabalhar. Como já foi dito, a tecaterapia nós podemos utilizar tanto o módulo capacitivo e resistivo, não é? Podemos utilizar os dois na mesma sessão. O capacitivo, não é? Tem ele vai ter um aquecimento mais próximo ao eletrodo, não é? Enquanto é um pouquinho mais superficial, enquanto o resistivo ele é mais profundo. E também tem a opção bipolar, não é? Que eu gosto muito de trabalhar rosto, né? Se trabalha muito no rosto porque ele é mais superficial e o calor também está mais próximo do eletrodo. Outro parâmetro importante é a frequência. Nós sabemos que a frequência é inversamente proporcional à profundidade. Então, que tecido eu estou trabalhando? Né? Que tecido que eu quero atingir? Tenho que escolher, então, a minha frequência de acordo com o meu objetivo. Já a emissão pode ser contínua ou pulsado. Diferentes temperaturas, diferentes, como é que se diz? Se eu tenho uma temperatura, eu vou ter efeitos fisiológicos diferentes. Então, diferentes temperaturas, diferentes efeitos fisiológicos. Se eu utilizar muita energia, como o professor Alexandre já disse, eu vou ter uma situação de hipertermia. Em alguns casos eu não quero isso, no caso de celulite fibrótica, não é? Porque eu vou piorar esse quadro. Não é? Então, tem que trabalhar de uma forma pulsada, não é? Vou trabalhar de uma forma pulsada ou até mesmo térmica. Agora, se eu já quero calor, quero estimular a reprodução de colágeno e elastina, quero desencadear já uma lipólise, aí sim, então eu vou trabalhar de uma forma contínua para ter um efeito hipertérmico. Já o tempo de aplicação e frequência. O que a literatura nos diz sobre isso? Quando eu estou aplicando a tecaterapia, quando eu chego na temperatura-alvo, eu vou manter de 2 a 5 minutos a cada 2 áreas do eletrodo. O que isso quer dizer? Que tem aqui, por exemplo, a minha área, vou trabalhar esta área. A minha área de trabalho é o tamanho do eletrodo, vai ser esta e esta. Então, eu vou trabalhar de 2 a 5 minutos essa área, a partir do momento que atingir a temperatura-alvo. E a frequência dos tratamentos? Posso fazer tecaterapia todos os dias? Não sei, depende. Depende do meu objetivo, depende do que eu quero tratar. Num quadro celulítico fibroso, posso. Posso trabalhar mais que uma vez na semana, posso trabalhar 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque eu não vou produzir colagênio, Eu não estou induzindo um processo inflamatório. Então, eu posso fazer algumas vezes na semana, porque eu quero desnaturalizar, eu quero deixar esse colagênio, essa fibrose mais maleável. Agora, se for um quadro celulítico flácido, posso trabalhar quantas vezes na semana? Também não sei, não é? Porque se eu tenho uma flacidez, o que eu quero? Eu quero estimular a produção de colágeno e elastina. Eu colocando calor, eu vou induzir a um processo inflamatório. Induzindo esse processo inflamatório, eu não posso aplicar já no dia seguinte, nem no outro dia.
Não é? E quanto a isso, a literatura, os autores ainda não há um acordo sobre qual é a frequência correta para ser utilizada, não é? Alguns autores dizem 7 dias, outros dizem 15 dias, outros dizem 28 dias. E então, no mínimo, esperar uma semana, né, para que esse processo inflamatório, esse pseudo-inflamatório, se termine e aí sim possa fazer uma nova aplicação. Tá? Outra questão importante sobre tratar quadro celulítico se eu tenho um quadro celulítico fibroso, não é? Eu primeiro vou tratar a fibrose. Porque se eu colocar muito calor, fizer hipertermia em cima de fibrose, eu vou piorar o quadro, vai aumentar. Por isso que muitas vezes a gente ouve, quando se faz alguns tratamentos, né, independentemente da técnica e do recurso utilizado, a cliente piora. E o que acontece? A celulite subiu ou desceu, qualquer coisa assim. Isso não existe. Foi a técnica, o recurso inadequado para aquele caso. Não é? Porque piorou, houve piora. Não é? Então, temos que avaliar muito bem essa questão. O quadro clínico, o quadro é muito, muito importante para que eu tenha sucesso no meu tratamento. Então, a melhor terapia é aquela que está de acordo com a minha avaliação, né? Com a avaliação do paciente e com o plano de tratamento, oferecendo os melhores resultados para a queixa do paciente, seja ela musculoesquelética ou estética. Então, tudo parte do princípio da avaliação. Avaliando, vou avaliar, vou escolher o meu recurso terapêutico, não é? E nesse recurso terapêutico, usar os parâmetros mais adequados para que eu tenha um bom resultado, para não piorar o quadro. Bem? Aqui ficam algumas publicações, algumas referências, bem? E espero ter contribuído um pouquinho para aquelas pessoas que têm ainda um pouco de dúvidas sobre a questão da tecarterapia na celulite, que tem se demonstrado bastante bom. E obrigada. Obrigado nós, Rubian. Muito obrigado, Rubian. Sabemos que não é fácil resumir algo que dava para estarmos aqui, obviamente, um dia todo a conversar sobre isso em cerca de 15, 20 minutos. Mas pronto, acredito que tenha sido uma ajuda já para quem está a participar de ter mais algum conhecimento, não só em relação à celulite, mas como à aplicação, à forma como se deve aplicar a tecarterapia na celulite. Obrigado mais uma vez. Jorge, não sei se querias dizer alguma coisa, portanto já estamos um bocadinho em contra-relógio, mas temos aqui diretamente do Brasil a nossa Cristiana, desculpa, e portanto vamos passar à Cristiana para abordar o último tema, ok? O colagênio, que eu nunca consigo dizer em brasileiro. Colágeno. Colágeno. Eu acabei de aprender que é colagênio aí, então vou... Ok. Ok, Cris, força então. Vamos lá, boa noite a todos. Eu vou tentar ser bem direta nos pontos que a gente tem que colocar, porque também algumas coisas que estão na apresentação já foram faladas pelo Alexandre, pela Rubian. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Okay, deixa eu só colocar aqui no começo. Beleza, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho dos efeitos da radiofrequência sobre o colagênio, né? Estou falando com vocês aqui do Rio de Janeiro, no Brasil. E vamos conversar um pouquinho aí sobre esse tema, complementando aquilo que os meus colegas já falaram. Vamos lá, vamos falar sobre o colágeno. O colágeno, ele é uma proteína estrutural, é uma proteína que a gente tem em grande quantidade no nosso corpo humano, é uma das proteínas de maior quantidade, inclusive, no corpo humano.
E é uma proteína estrutural e que, em termos de pele, que é aquilo que a gente tem como grande objetivo, né, quando a gente fala do estímulo do colágeno para a estética, ele é uma proteína que dá estrutura e resistência à nossa pele, né? De maneira geral, são 30% das proteínas corporais quando a gente fala de indivíduos que ainda têm plena condição, né? Uma vez que com a idade a gente sabe que a produção e a quantidade de colágeno vai diminuindo, né? Então, uma proteína que é composta, como todas as proteínas, por sequência de aminoácidos, é uma molécula de forma helicoidal, parecida com a molécula muscular que a gente conhece, que forma aqui, como a gente tem na imagem, várias moléculas de colágeno formando aqui uma fibra. E aí, onde a gente tem colágeno no nosso corpo, né? Bastante tecido orgânico, tecido biológico é composto por colágeno, então a gente encontra nas unhas, cartilagem, nos ossos, tecido conjuntivo, pelo, derme, na própria córnea, todos eles têm uma quantidade. O que muda é o tipo do colágeno, a gente tem 27 tipos de colágeno conhecidos, e o que muda na localização do nosso corpo, dos tecidos, é o tipo de colágeno que os compõe. Aqui, para a gente ter uma ideia, a quantidade de colágeno que temos ao longo dos anos, né? Então, para se ter uma noção aqui, até os 20 anos, uma quantidade bastante alta de colágeno compondo a nossa pele, e a partir dos 20 anos, aos 25, 30 anos, e à medida que a idade vai progredindo, a nossa quantidade de colágeno que compõe esses tecidos vai diminuindo bastante. Então, por isso que existe uma busca muito grande hoje na parte estética, tanto nos equipamentos que induzem, né, na ressíntese ou na modificação do colágeno, quanto aqueles que suplementam alimentos que tenham maior quantidade de colágeno, ou suplementos, por exemplo, hoje a gente ouve falar muito de colágeno hidrolisado, que é um suplemento oral que tem uma conformação que é mais fácil a ser absorvido pelo corpo, para que ajude em uma aparência melhor de pele e de outras estruturas. É claro que quando a gente fala sobre a aplicação da radiofrequência para essa finalidade, ela é uma aplicação muito mais focal. Então, quando você faz a avaliação do paciente, você entende que é isso que ele precisa, um estímulo de ressíntese, um estímulo na produção de colágeno, a gente com o aparelho fica muito mais localizado e focado naquela região que precisa ser tratada, né? Então, aqui só para a gente ter uma ideia, a pele, né, e o tecido subcutâneo, colágeno, elastina e fibroblastos em grande quantidade nas idades mais jovens. E aí, com o passar do tempo, né, uma diminuição aqui nas fibras de colágeno e elastina, o que já faz com que exista uma alteração aqui na aparência de pele. E aí, com o avançar da idade, a diminuição cada vez maior dessas fibras, fazendo com que a pele, então, acabe formando as rugas mais profundas, porque elas vão formando esses sulcos que a gente falou, até a Rubinha falou anteriormente, né? E aí, muito próximo daquilo que Rubian também comentou, existe uma diferença muito grande de quando a gente aplica a terapia, que, como o Alexandre falou, é uma terapia que tem por objetivo um aumento de temperatura, e por conta disso, a gente tem que controlar de que forma a gente faz esse aumento de temperatura, até quanto eu faço esse aumento de temperatura, porque dependendo da temperatura em que eu estiver trabalhando, eu vou ter objetivos ou resultados diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, uma necessidade de diminuir uma tensão no tecido, por exemplo, eu tenho uma fibrose, eu estou trabalhando uma cicatriz, eu tenho uma contratura muscular, uma dor muscular, para esses problemas, o que eu preciso é diminuir a tensão do tecido. Então, com isso, eu vou gerar calor suficiente para que eu diminua a viscosidade, para que eu diminua a resistência das fibras para trabalhar a fibrose, a cicatriz e ganhar o resultado esperado na terapia. Quando eu tenho esses objetivos de diminuição de tensão tecidual, normalmente a gente trabalha a temperaturas que vão até os 38 graus no máximo. A literatura diverge um pouco, 37, 38 graus, mas é nessa faixa. Agora,
Se eu tenho uma necessidade de aumento de tensão nos tecidos, ou seja, eu tenho flacidez, arruga, uma celulite específica onde haja necessidade de aumentar a tensão tecidual, ou seja, rigidez para o tecido, trazer firmeza para a pele, nesse caso, a gente tem a necessidade de elevar um pouco mais a temperatura daquela zona que está sendo tratada, numa média da literatura também, porque nunca é uma temperatura cravada, algumas literaturas variam um pouco para cima ou para baixo, a gente deveria trabalhar entre 39 a 42 graus por cada região que a gente vai tratar. E vamos entender o porquê. Aqui só como um resumo aquilo que a gente falou, então para colágeno e elastina, para uma liberação, 6 a 8 minutos de tempo para cada região tratada, de 2 a 6 vezes no mês. É claro que isso pode variar bastante de acordo com o que eu estou tratando e o objetivo, mas é só um resumo geral. E para quando eu quero ter um estímulo de fibroblastos, colágeno, elastina, a temperatura ficar, então, em torno de 39 a 42 graus, de 4 a 6 minutos por área. E aí, como o Rubian também falou, a literatura também diverge um pouco, mas 1 a 2 vezes no mês, quando o meu objetivo for ressíntese de colágeno, já seria o suficiente para que a gente alcance os resultados almejados. Então, alguns parâmetros que temos que pensar no momento de aplicar a terapia seria a frequência que eu vou utilizar, a intensidade ou a potência do aparelho também na aplicação, que foi aquilo que foi mencionado, eu preciso aquecer mais ou preciso aquecer menos, eu estou tratando uma região que tem um processo inflamatório que não pode ser muito aquecida, eu jogo um pouco menos de potência. A duração da minha terapia depende da área que eu tenho que tratar, e isso é muito individual, porque assim, para alguns indivíduos você vai aplicar a radiofrequência e rapidamente aquele tecido vai responder à radiofrequência e vai aquecer, e para alguns indivíduos com características de hidratação ou características individuais, você vai aplicar e com o controle do termômetro vai ver que esse indivíduo demora um pouco mais ou você tem um pouco mais de tempo para o aquecimento da zona que você precisa aquecer. Então, isso também varia um pouco de indivíduo para indivíduo. A periodicidade também depende do objetivo. Aqui, para o caso do nosso colágeno, 1 a 2 vezes ao mês já seria o suficiente para a resposta que as pesquisas têm mostrado. E o objetivo da terapia, que vai muito do que o Rubian falou. A gente precisa avaliar o que estamos tratando, né? Então, muitas vezes você trata um conteúdo lipídico que está no tecido subcutâneo, você trata uma celulite, e aí o resultado não é aquele esperado. Quando o paciente se olha, ele diz, não gostei. Mas por quê? Porque muitas vezes você realmente conseguiu tratar o processo da celulite, você conseguiu tratar conteúdo lipídico, mas a pele não tem firmeza para acompanhar esse tratamento. Então, muitas vezes a gente tem um primeiro momento de tratar celulite, de tratar gordura localizada, mas a gente precisa, num segundo momento, ajudar, dependendo da idade ou da característica do paciente, que essa pele tenha firmeza ou mais resistência para que acompanhe aquele primeiro tratamento prévio que já foi realizado. E aí a gente vem com esse estímulo para colágeno, elastina, para que o resultado seja otimizado no final do tratamento completo. Então, aqui, com relação à frequência de escolha, conforme eles falaram, a gente tem frequências mais altas que trabalham mais superficialmente e as frequências mais baixas que fazem tratamentos mais profundos. Então, quando a gente for trabalhar a radiofrequência, é interessante a gente entender, o meu aparelho é um aparelho multifrequência, ele tem várias frequências a serem selecionadas? Sim. A que profundidade eu preciso atingir? Se eu estou trabalhando tecido cutâneo, subcutâneo, cicatriz ou algo que fique muito próximo à pele, eu posso escolher as frequências mais altas do equipamento, 1.2 MHz, 1 MHz, quando o aparelho tiver essa opção. Isso vai mudar um pouco a altura da camada entre pele e tecido subcutâneo que está sendo tratado. Muitas vezes, algumas literaturas até sugerem combinar mais de uma frequência de tratamento para que você atinja a mais de uma profundidade e o teu resultado seja otimizado.
Aqui, só para a gente ter uma ideia, um comparativo de frequências diferentes e a diferença que o aquecimento gera. Então, aqui, por exemplo, numa frequência de 2,45 MHz, como o aquecimento fica bem mais superficial. Aqui é uma frequência de 1,7 MHz, como você já tem um aprofundamento maior aí do aquecimento. E aqui no 0,8 MHz, ou que seria 800 kHz, como você realmente, com uma câmera termográfica, consegue constatar que quanto menor a frequência que você estiver utilizando, mais profundo você está indo, né? Então isso é interessante assim, porque a gente está falando de colágeno de pele ou de firmeza de pele, mas em outros âmbitos a gente pode precisar tratar uma questão de uma cirurgia com uma cicatriz mais profunda ou qualquer outra terapia combinada que possa haver a necessidade de se atingir tecidos mais profundos e com isso a gente ter um multifrequência pode ser interessante, um aparelho que tenha mais de uma frequência. Os tipos de aparelho capacitivo e resistivo, acho que eles já mencionaram, né? Já deu para entender o que é. Um para tecidos que tenham mais quantidade de água e mais superficial, que é o caso do capacitivo, e um outro modo para o tecido que tem menor quantidade de água, ou seja, maior resistência à passagem desse campo magnético, da corrente elétrica, e mais profundo, né? Quando a gente fala do manípulo bipolar, quando a gente fala aqui do manípulo bipolar, que Rubian até chegou a mencionar, ele é um manípulo que normalmente trabalha de modo resistivo, até por uma questão de segurança, e é onde o tratamento também fica um pouco mais superficial. Então, se a gente pensar em pessoas que têm uma hidratação pobre ou tecidos ali mais superficiais que tenham uma menor quantidade de água, pode ser interessante a utilização desse manípulo, e para algumas regiões onde seria talvez difícil utilizar manoplas monopolares, como ela mesma mencionou, a região de rosto, onde eu teria que ter placa e contraplaca, um eletrodo só é super simples de aplicar. Com relação à polaridade em radiofrequência, a gente tem, como falei agora, o monopolar, onde a gente precisa ter um eletrodo ativo, né, e a placa de retorno. A gente tem o eletrodo bipolar, onde as duas placas estão situadas no próprio cabeçote aqui, no próprio manípulo. E comercialmente a gente tem máquinas que descrevem eletrodos tripolares, tetrapolares, pentapolares, que são aquelas manoplas que a gente visualiza que tem várias cabecinhas. É claro que quando a gente fala de polaridade, a gente sabe que existem dois polos, né? Polo positivo e polo negativo. Então, a grosso modo, a literatura não diverge um pouco sobre a aplicação dessas manoplas que prometem muitas polaridades, porque é positivo e negativo ali se repetindo. Mas, basicamente, o que a gente pode ter que raciocinar é, se eu utilizo manoplas como essas, monopolares, eu consigo atingir, criar campos de profundidades maiores, enquanto que as manoplas bipolares, elas são manoplas que acabam tendo um objetivo e uma zona-alvo mais superficiais, mas que também tem uma forma de aplicação que acaba sendo facilitada, né? O controle térmico da temperatura, a gente falou muito aqui, porque você tem que elevar a 40 graus, para o objetivo de relaxamento eu vou até, no máximo até 38. E como eu controlo isso? Normalmente, algumas pessoas já têm a câmera termográfica, que a gente sabe que não é uma realidade para todas as pessoas, mas alguns já conseguem fazer o controle pela câmera termográfica, e a gente tem aquele termômetro a laser de superfície, que também é um termômetro que nos dá uma resposta de temperatura superficial. A gente só tem que ter um controle de entender que a temperatura superficial não é a mesma temperatura que a gente vai encontrar nos tecidos subcutâneos, né? Então, se eu tenho lá a temperatura da pele no nível basal, claro que dependendo da localização, vocês aí devem estar com 10 graus de pele, eu estou com 40 aqui no Rio de Janeiro, mas de uma maneira geral, se a gente pensar na fisiologia, 32 a 34 graus de temperatura superficial, a temperatura subcutânea fica 3 a 4 graus acima dessa temperatura de superfície. Então, a gente tem que ter como base para entender o que a gente está fazendo lá no tecido mais profundo. E para cada grau de elevação de temperatura, o metabolismo celular se eleva de 8 a 10%, para a gente ver como a agitação realmente e a elevação da temperatura fazem uma modificação na conformação e no momento celular, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, novamente a gente volta aí para a molécula do colágeno, para a gente entender quais são os mecanismos de ação. Então, basicamente, quando a gente trabalha RF para o objetivo do colágeno, a gente tem dois efeitos.
um efeito que é imediato e um efeito que é tardio. Até por isso a gente tem aquele efeito que a gente visualiza ao final da sessão de terapia e a gente tem aquele efeito que é esse que a gente... Por que a gente só repete uma sessão uma semana ou 15 dias depois, dependendo do critério do terapeuta? Porque a gente tem esse efeito que é do final da sessão, que a gente faz aquela fotinha do antes e depois para o paciente, e a gente tem aquele acompanhamento a longo prazo, que é das sessões de tratamento. Ao final, a gente vai reavaliar e ver o resultado que a gente conseguiu. Então, a gente tem dois mecanismos de ação, um para o efeito rápido, para o efeito imediato, e um para esse efeito tardio. Então, aqui a gente visualiza, né, a molécula do colágeno, lá as tríplices hélices e as moléculas. O que a gente faz quando a gente aquece, quando a gente faz a radiofrequência, é uma quebra das cadeias de hidrogênio. Então, a gente faz, na verdade, com a mudança de temperatura, uma mudança na conformidade bioquímica desse colágeno. E com isso, a gente faz uma contração, uma retração dele. Então, por isso, quando começa a sessão, a gente tem lá a avaliação do pré-tratamento, e aí quando a gente termina a RF, que a gente, por exemplo, compara um lado com o outro, a gente tem o lado que a gente tratou, parece já ter uma aparência muito melhor, e realmente tem. Por quê? Porque esse colágeno foi estimulado a se contrair. E aí, com isso, a gente tem um efeito muito rápido, né, sobre a fibra colágena, mas esse efeito é um efeito realmente térmico ali, e essa mudança que acontece na molécula, depois ela vai acabar voltando ao normal com o tempo. Então, a mudança de longo prazo para a gente é a que realmente nos traz efeitos mais longos e que vão permanecer aí depois que o tratamento do paciente terminar. E aí, como é que isso acontece? Aqui, Rubian também falou um pouco das proteínas de choque térmico. De maneira geral, eu tenho um quadro com um monte delas, mas era só para dar uma pincelada de como é que elas funcionam. Então, elas são proteínas que dentro lá das nossas células estão numa quantidade baixa, e aí elas são chamadas proteínas de choque térmico, ou mais atualmente são chamadas de proteína de estresse. Por quê? Elas estão numa quantidade baixa que, quando ocorre alguma situação de estresse, e o calor é uma delas, elas começam a ser sintetizadas em quantidades muito altas. É claro que cada uma tem uma temperatura e tudo mais, mas assim, a gente não tem tempo para falar disso agora, eu só vou dar uma pincelada de maneira geral. Então, quando aquela célula sofre de algum tipo de estresse, e o calor é um tipo de estresse, elas começam a ser sintetizadas em quantidades grandes, em quantidades muito mais altas do que quando a gente está numa situação basal. E algumas dessas proteínas, que são chamadas chaperonas celulares, elas são precursoras de colágeno, de fibroblasto, de elastina. Então, é como se a gente estivesse ali naquela região da lesão, onde eu estou aplicando a radiofrequência, se eu estivesse sinalizando para o organismo, olha, aqui está precisando de sintetizar colágeno. E aí, essa proteína de choque térmico, que é precursora de colágeno e elastina, ela sinaliza que ali existe uma necessidade de produção. E aí, isso vai, obviamente, acontecer com o tempo, então, por isso, a gente precisa esperar a resposta do organismo, e por isso a gente não tem que ficar repetindo diariamente sessões de radiofrequência quando o nosso objetivo for uma produção de neocolanogênese, no caso. O controle paralelo que a gente tem que fazer para uma aplicação de uma terapia bacana seria uma hidratação da pele, porque, como a gente viu o Ale falando, a água é bastante importante para a condição de radiofrequência. Então, pessoas que são muito pouco hidratadas, provavelmente os resultados da terapia, você vai ter um pouco mais de resistência para o aquecimento ou para a condução da corrente, porque a água é um grande condutor de eletricidade, né? Então, é importante que pessoas, uma hidratação tanto da pele quanto da pessoa, se for possível, essa orientação também é bacana. Uma higiene da pele para uma aplicação da terapia também com maior eficácia. A esfoliação prévia é só como uma sugestão de protocolo, que algumas pessoas gostam de perguntar o que eu faço e tudo. Então, algum tratamento de esfoliação prévia pode ser aplicado, inclusive para tirar células mortas, gordura da pele, que também ajuda na condução do campo magnético. E o meio de contato, que você precisa de um gel ou de um creme. A própria Globus trabalha com um creme específico com eletrólitos para diatermia, para ajudar na condução do campo, né? E alguns desses cremes têm, inclusive, princípios ativos, né? Então, existe... eu confesso que na literatura eu nunca vi uma análise da diferença entre o creme neutro ou o creme com princípio, mas, assim, a gente sabe que em estética muitas pessoas gostam de usar cafeína ou, enfim, chá verde, alguns princípios ativos nos cremes de tratamento.
Então, uma aplicação básica, assim, em resumo, seria o aquecimento do local, e aí a gente aplica a radiofrequência para o aumento de temperatura, e aí, como a gente falou, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, quanto tempo eu vou levar para esquentar ou para aquecer aquela área que eu vou tratar. Numa média de 4 a 6 minutos por área de tratamento. Se a gente tiver que tratar uma área maior, a gente porciona essa área em áreas menores, e aí a gente vai tratar repetidas vezes pequenas áreas para que seja mais fácil a gente conseguir fazer a manutenção da temperatura. Porque uma vez que eu tenha conseguido elevar a temperatura da área que eu estou tratando à temperatura que eu preciso, essa temperatura tem que ser mantida de 4 a 8 minutos em média, ela tem que ser mantida ali onde eu cheguei. Então, por exemplo, aqueci uma região de 5 por 5 centímetros a 40 graus. Eu preciso manter de 3, 4, 5 minutos essa temperatura em 40 graus para que os meus resultados posteriores sejam fidedignos, tá? Então, eu levo um tempo para aquecer o tecido e atingir a minha temperatura-alvo, e aí eu tenho um tempo onde eu vou manter essa minha temperatura a, por exemplo, 40 graus, para que os resultados sobre o colágeno venham de forma eficiente, tá? E aí, quando a gente termina a sessão, alguns terapeutas trabalham com resfriamento da área e outros não. Faz só uma limpeza do local, se você utilizou um creme neutro, ou enfim, para você fazer a retirada desse meio de contato e a limpeza da área para liberação do paciente. Aqui só para mostrar um pequeno exemplo disso que a gente falou sobre o efeito rápido ou o efeito tardio, o efeito imediato. Aqui a gente tem o lado esquerdo da foto, que foi o lado tratado. Veja a diferença entre o antes e depois, como parece ter já inclusive um deslocamento aqui da cicatriz umbilical para o lado do tratamento e uma aparência diferente aqui da pele. Justamente por quê? Porque quando você aplica a terapia, ela faz uma tensão no tecido. Então, pensando numa linha média, ela desloca para o lado onde foi realizado o tratamento. Aqui também numa aparência de rosto, a diferença aqui entre os sulcos aqui na pele, como se mostra uma pequena diferença aqui no pós. E aqui também no abdômen, a diferença que a gente tem ali da aparência da pele. E até uma redução, me parece, né, no conteúdo lipídico aqui da região abdominal. Mas a gente tem bastante pesquisa, bastante gente trabalhando sobre colágeno, sobre celulite e até sobre os acúmulos de adipócitos, e os resultados são bem interessantes. Aqui também eu não quero me prolongar, porque o tempo eu sabia que seria curto, mas são alguns trabalhos com radiofrequência que quantificaram a longo prazo a quantidade de colágeno, de precursores de colágeno e elastina no momento da realização da terapia e semanas depois do tratamento. E os trabalhos mostraram que, mesmo semanas após a aplicação da radiofrequência, ainda havia uma quantidade maior de precursores ou de colágeno e elastina do que se tinha ao início do tratamento na avaliação prévia. Então, para entender que é uma terapia que, embora tenha esse efeito imediato, ela ainda faz com que exista uma alteração na região de tratamento, e esse metabolismo alterado ao longo do tempo também vai fazendo com que a aparência da pele, a estrutura da pele seja melhorada pela aplicação da ARF. Tentei ser o mais rápido possível. Obrigada a todos. Qualquer dúvida que tenham, material que precisem ou que queiram ler a respeito, eu fico aqui à disposição. Obrigada aos rapazes pelo convite, sempre muito bom estar com vocês. E caso haja dúvidas, enfim, eu não sei se agora a gente vai ter tempo, mas posteriormente a gente também está à disposição aí. Obrigado, Cris. Obrigada pela tua ajuda. E pronto, há algumas questões que foram colocadas, mas sim, também já atrasamos um pouco em relação à hora que estávamos comprometidos. De qualquer das formas, as dúvidas que colocarem, nós depois vamos tomar indicação e vamos posteriormente responder por e-mail para todos. Ok? Jorge, mais alguma questão? Sim, agradecer também, obviamente, a todos os participantes. Foram bastantes os que estiveram aqui até ao fim. Passamos meia hora do que estava inicialmente previsto, mas as sessões assim o exigiam.
era muita informação para tão pouco tempo, é um facto. Tentamos que eles resumissem ao máximo, mas não é possível. Pronto, e agradecer, obviamente, 3 excelentes sessões. Esperamos que possamos marcar a curto, médio prazo mais um webinar e contar com a vossa participação, que acho que tem muitos temas para falar. Aliás, nós tivemos algumas dúvidas sobre que temas iriam ser abordados, por isso temos aqui uma série de temas pela frente e pronto, e esperamos que tenhamos agradado a todos e que possamos estar todos juntos no próximo webinar. Obrigada, foi ótimo. Parabéns aí pela iniciativa e espero que me chamem de novo. Era escusado dizeres que estava 40 graus, ok? Aqui não precisa de RF, 40 graus já é normal na pele, então... Olha, já agora, só aqui um minuto, algumas pessoas estão a sair, mas temos aqui uma questão do Ricardo Teixeira, já agora, aqui a perguntar, boa noite, como no Globos 7000, como é que sabemos que atingiu os graus pretendidos? Não é? Se calhar nós podemos responder, mas se calhar vou passar aqui à Cris. Não tem problema. Vamos lá. Então, a gente tem algumas possibilidades de controle de temperatura, né? Esse termômetro de superfície que agora, por causa do Covid, estamos usando para todos os lados, é uma maneira de você controlar a temperatura, mas claro que temperatura superficial, né? Então, sempre pensando que se eu tenho 40 graus na pele, abaixo no tecido subcutâneo eu devo ter uns 3 a 4 graus acima disso. Então, sempre tendo esse controle e entendendo que se você tem a necessidade de atingir, por exemplo, 44 graus no tecido subcutâneo, na pele você tem que estar a 40 graus. E para aqueles que têm a possibilidade da câmera termográfica, você pode utilizar a câmera termográfica, que daí já vai te mostrar mais camadas, a profundidade de temperatura. Se a gente está fazendo um tratamento, porque isso para o colágeno é muito necessário esse controle térmico mais rigoroso. Quando a gente está utilizando para o paciente, por exemplo, de ortopedia, ou para um paciente em que a gente esteja fazendo uma liberação muscular, uma liberação facial, a gente pode pedir o feedback do próprio paciente, que a gente chama de escala analógica de temperatura, de 0 a 10, a quanto você está percebendo o calor. E aí a gente fica, para liberar tecido, para trabalhar numa liberação de massagem, de drenagem, ali entre 6, 7, dentro dessa escala de 0 a 10, já seria o suficiente para você conseguir liberar bem o tecido. Sim, o feedback do paciente é sempre importante e, portanto, se a sensação de calor for 5, corresponde que estamos ainda a trabalhar em termia, portanto, se a sensação de calor for 7 ou 8, em hipertermia, portanto, mais 4, 5 graus, se a sensação for quase imperceptível, estamos a trabalhar em atermia. Portanto, obviamente que esse é o feedback mais fidedigno. Depois, obviamente, temos lá alguns indicadores de cores na parte de cima, onde indica o nível de corrente que está a ser transmitido, e quando temos cores mais escuras, vermelha, roxa, significa que estamos a trabalhar com temperaturas ou que a sensação térmica será mais alta. Quando temos, por exemplo, o verde ou o amarelo, significa que estamos a trabalhar com temperaturas mais baixas. Portanto, já são bons indicadores. Obviamente podemos depois sempre recorrer, como a Cris disse, àquelas pistolas termográficas ou aos de infravermelhos. Okay? É sempre um complemento. Bem, e então se calhar vamos ficar por aqui. Obrigado uma vez mais a todos. E depois, se tiverem algumas questões, façam-nos chegar as questões e obviamente nós teremos todo o prazer em responder. Está bem? Obrigadíssimo. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E até uma próxima. Obrigada. Tá bem? Obrigado. Boa noite. Tchau, Fabiano. Tchau, tchau. Mas obrigado.